Nós estamos diante de um momento excepcional no Brasil. Um momento que nós temos diante de nós um horizonte de oportunidades. E o tema que me foi proposto foi como o Brasil conseguiria chegar à condição de uma economia desenvolvida. Esse tema, ele tem, óbvio, componentes econômicos e sociais. Mas eu acredito que, tendo em vista o fato de que o Brasil foi a economia, a sociedade e a nação, uma das mais desiguais do mundo, e a questão desse objetivo tem de ter uma medida social muito forte. Essa medida é a erradicação da miséria no Brasil. Nós tiramos, considerando miséria aqueles que ganham até meio salário mínimo, é sempre bom lembrar que o governo do presidente Lula, o qual eu tive a honra de participar como ministra-chefe da Casa Civil, no período do governo, tirou da miséria até 2008, que é a última pesquisa BINAD, em torno de 24 milhões de brasileiros. Mas que ainda restam 53 milhões de brasileiros, os quais nós temos de resgatar e tirar da miséria. Além disso, acho que é absolutamente necessário colocar um outro padrão, que é o padrão de elevação do Brasil, dos restantes dos brasileiros que ainda estão acima da faixa de meio salário mínimo, com uma renda que não se caracteriza ainda como uma renda adequada, intensificar um processo que eu acho que é importantíssimo que ocorreu no Brasil também, que é a volta do que se chama mobilidade social, que nós tivemos nas décadas de 70 no Brasil. Parte dessa mobilidade foi interrompida entre o início e o fim do chamado milagre econômico. Mas ela consiste justamente na elevação de vida do que no Brasil se chama subir na vida e que elevou, no caso dos últimos 7 anos e meio, dados ainda de 2008, 31 milhões nas classes médias. Hoje, 70% da população brasileira é classe A, B e C. Sem dúvida nenhuma, do nosso ponto de vista, da caracterização da qualidade do desenvolvimento, chegar a ser um país desenvolvido significa necessariamente manter um patamar mínimo de classe média no Brasil. Então, esse talvez seja um objetivo de mais de uma década. Mas o primeiro objetivo, o erradicar a miséria, tem de ser dessa década que se inicia em 2011. Com isso, acho que uma outra questão, uma terceira questão deve ser levantada como um grande objetivo. É que uma nação, um país, eles têm de ser avaliado pelo nível de proteção que ele dá a seus jovens e às suas crianças. Porque os jovens e as crianças são necessariamente o futuro sustentável do país. Então, no caso específico das crianças, sabemos que as crianças entre 0 a 5 anos formam as suas condições que vão assegurar que elas tenham oportunidades similares quando entrarem no primeiro ano de formação formal, de formação efetiva. E para nós, há hoje no Brasil não só um grande desafio, é que a cobertura de 0 a 3 anos é baixíssima, é 18%. Portanto, o Brasil terá um grande desafio pela frente, que é também afastar os jovens da droga, do crime organizado e também das atividades de trabalho. Eu estou aí tratando jovens na primeira faixa, não na última que chega a 29 anos, mas nas primeiras faixas, assegurar que eles tenham formação
profissional e acadêmica que os capacite não só ao mercado de trabalho, mas também à atividade acadêmica. Eu vou procurar levantar aqui alguns pontos que eu considero que são desafios essenciais e que o governo do presidente Lula, nesse período que começou em 2003, consolidou, estabeleceu e fez avançar. E que daqui para frente são desafios também que nós vamos ter. O primeiro foi a boa administração da política macroeconômica. Fundamentalmente, o controle da inflação com a política de metas, o controle, aliás, o equilíbrio fiscal com as metas de superávit primário e o câmbio flutuante com a robustez externa e com um acúmulo significativo de reservas. Tudo isso tem de convergir para um endividamento decrescente que, nas projeções até 2014, estão em torno de 28% a 30%, a dívida pública líquida sobre o PIB, e convergindo para taxas de juros reais de padrão bem mais baixo que as praticadas hoje. Apesar do fato de que nós saímos de um patamar de 15% a 20% de taxa de juro real e hoje estamos num patamar em torno de 5% a 6%. A outra questão que nós temos de intensificar e aprofundar é a questão da administração do crescimento sustentado do país. Nós podemos prever, pelo menos até 2014, a partir de 2014 eu tenho a impressão que nós teremos condições de um nível médio maior, uma taxa em torno de 5,5% do PIB. E uma ampliação da taxa agregada de investimento sobre o PIB em 2014, em torno dos 22%. Também viabilizando um avanço significativo e competitivo na indústria manufatureira brasileira, puxado fundamentalmente pelos setores que estão já em crescimento, mas eu queria destacar 5. Petróleo, gás, energia elétrica, logística, construção habitacional e o agronegócio. Um terceiro elemento é uma estratégia que vai combinar reformas micro e macroeconômicas com alterações pontuais também dessas políticas micro e macro simultaneamente. Até porque, se não se fizer isso, se fica esperando a reforma, ela tem a reforma ampla e ela tem alguns obstáculos, então não se percebe o que é possível fazer sem grandes alterações legais. O caso típico é a reforma tributária. Manter a política sistemática de inclusão com mobilidade social é fundamental. Portanto, distribuição de renda, com crédito e acesso a serviços públicos essenciais, configurando um mercado interno de massas sólido e com qualidade. Sem universalização dos serviços públicos, o Brasil não dá os passos fundamentais em direção a um país desenvolvido. Até porque os países desenvolvidos, muitos deles, resolveram esse problema em torno, eu acredito, a grande maioria, ali por volta da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois ou um pouco antes. Um grande desafio também que nós temos é a continuação e ampliação dos investimentos públicos e privados, tanto na infraestrutura, por meio de programas que acelerem o crescimento, do tipo do Programa de Aceleração PAC, e perseguindo uma política industrial muito clara, tecnológica e de comércio exterior. Tudo isso colocando no centro da questão da competitividade a questão da inovação. Um outro elemento fundamental é a educação de qualidade. E aí eu vou me permitir um pouco mais de tempo. Sem sombra de dúvida, nós não podemos falar em educação de qualidade sem colocar no centro da questão o professor. No Brasil, é sabido que os professores de ensino fundamental e médio não têm, muitos deles, curso superior. Nós
completamos o desafio do acesso à educação básica. Mas a educação de qualidade, ela implica necessariamente na formação universitária dos nossos professores. Assim sendo, a oposição ensino básico e ensino universitário, do ponto de vista da qualidade da educação, ela é incorreta. Nós também temos um desafio pela frente, que é a nossa capacitação profissional, seja no que se refere à capacitação para o mercado de trabalho. Nós estamos vendo isso em vários segmentos da economia. Nós não temos, né, trabalhadores com uma formação profissional que exige o crescimento do país, até porque fizemos uma política de ensino profissionalizante e, do ponto de vista do país, ela não era mais adequada quando condicionamos a expansão da rede de escolas profissionais à existência de recursos por parte de estados e municípios para garantir o custeio. Considerando que o Brasil tem estados nas mais diversas situações econômicas, fazer isso é simplesmente vetar a existência de escolas profissionalizantes em todo o Brasil, espalhada por todos os grandes municípios. Isso é algo que nós começamos a fazer quando ampliamos para 214 escolas, o criado nesse período, contra 140 no último século, mas o esforço é muito maior do que isso. Acredito que se o Brasil não tiver escolas profissionais que sejam de ensino médio e de ensino universitário, através de institutos federais tecnológicos, nós não daremos o salto necessário para a questão das nossas capacitações, tanto no que se refere à participação do mercado de trabalho do ensino médio, quanto à capacitação derivada de formação de tecnólogos. Por isso, a qualificação do ensino universitário no Brasil é fundamental. Nós temos de buscar, sim, a construção de centros de excelência. Sem eles, também não há inovação, porque não há inovação sem pesquisa básica ou sem transferência de tecnologia. E transferência de tecnologia implica também empresa, um tripé, empresa, instituto, receptor e uma rede, a empresa receptora, né, articulando o instituto receptor e uma rede de centros de pesquisa para dar suporte. Isso nós temos visto em todos os esforços que fizemos no sentido da transferência de tecnologia. Eu, pessoalmente, assisti no caso dos semicondutores um grande problema no que se refere à transferência de tecnologia para o Brasil. Já em outras áreas que nós temos o receptador, a empresa e o setor, o instituto e o centro de pesquisa, foi mais fácil. Eu queria também sinalizar a importância para a juventude do acesso à banda larga. O Brasil tem de ter uma política clara de banda larga em todo o país, notadamente para a questão da educação, mas não só para isso. A questão da banda larga, do uso da internet com banda larga, é algo que introduz o Brasil na economia como uma economia desenvolvida. Nós temos, é verdade, vantagens comparativas que têm sido transformadas em vantagens competitivas. Nós temos que aprofundar essa transformação em vantagem competitiva, porque só a existência da vantagem comparativa não é segura. Eu queria sinalizar o problema da matriz energética brasileira, que é 50% renovável. Estou falando da energética, inclui combustíveis. E nos fazem uma potência renovável. Esse é um diferencial competitivo imenso para o país. Primeiro, porque a energia hidrelétrica é mais barata. Segundo, porque nós temos uma grande competência no biocombustível. E terceiro, porque nós podemos ter fontes alternativas incluídas na nossa matriz sem maiores problemas. E isso é crucial para o desenvolvimento do país com uma grande potência renovável.
Um segundo elemento é a insolação, o clima, o solo, o caráter continental do país, combinado com as nossas competências tecnológicas, que transformam o Brasil num dos maiores produtores de alimentos do mundo, tanto através do agronegócio como da agricultura familiar. E nós teremos de ter políticas de ampliação, sustentação e garantia disso. Nós também temos uma outra vantagem. Nós, se a gente comparar com alguns países que chegaram, e aí eu vou falar nele antes, nós temos um grande diferencial nas energias não renováveis, que é o pré-sal. O pré-sal é, de fato, o nosso passaporte para o futuro. Hoje, depois, nós durante 100 anos descobrimos e constituímos uma reserva de 4 bilhões de barris equivalentes do petróleo. Hoje, os poços que nós já descobrimos e temos eles mapeados, somam mais do que isso. Já somam mais do que isso. E o pré-sal, ele ainda tem uma outra característica, o poder imenso de construir uma cadeia específica para o desenvolvimento industrial do Brasil. Né? Eu vi um estudo recentemente, deve ter uns 3 meses ou 4, ele não é completo, porque já modificou isso, ainda baseado nos dados da Petrobras até 2013, em que o efeito do investimento de em torno de 100 bilhões de dólares sobre a economia brasileira produziria um efeito indireto de 200 bilhões de dólares sobre o restante dos diferentes setores. É um estudo do BNDES e, óbvio, ele vai ter de ser atualizado porque esses valores modificaram porque a Petrobras iria aprovar o seu planejamento até 2014. Mas isso coloca para nós uma questão muito importante, que é o fato de que nós teremos necessariamente um salto na qualidade do parque industrial brasileiro, que já é diversificado, que ao contrário dos países produtores de petróleo, que não tem um parque industrial diversificado, o nosso é diversificado e pode aproveitar perfeitamente dos incentivos que isso produz sobre a economia brasileira, no que se refere a conteúdo nacional e a política de fornecedores de bens e serviços. É sabido, por exemplo, que o Brasil, a partir de 2003, quando começa a nova política industrial do governo Lula, implantou, e eu acho que com sucesso, a indústria naval, trazendo de volta essa que era uma indústria que tinha sido a segunda maior do Brasil. Outra questão muito importante, eu citei o pré-sal, mas em todas as demais cadeias, inclusive nas tradicionais, nós temos de apostar na inovação. Outra questão que é muito importante, que nós vamos ter de aproveitar, e a educação aí cumpre um papel fundamental, é o bônus demográfico, porque a taxa de crescimento da população em idade ativa, ou seja, idade de trabalho, a taxa, não só a taxa, mas o conjunto em termos absolutos é maior do que a população dependente, crianças, jovens e idosos. Isso, se nós apostarmos em educação de qualidade, tornará o país diferenciado no que se refere à formação da força de trabalho, além do próprio bônus em si. Sem sombra de dúvida, o governo Lula deixa várias vantagens conquistadas que devem ser ampliadas. E os governos, como um todo, a partir de 85, ou a partir do processo de redemocratização do país. A primeira grande vantagem que nós temos de consolidar, que nós temos de manter e fazer avançar, é o fato de que entre os emergentes nós somos um país democrático. E nós temos de incentivar e aprofundar e garantir que as características democráticas do Brasil só se ampliem e se aprofundem. Uma delas é necessariamente a liberdade de opinião, a
a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de organização, mas é também vantagens institucionais que nós temos de ter. Bom, o sucesso da política de crescimento do presidente é inequívoco. Uma política com distribuição de renda, uma política que elevou o Brasil a uma outra situação. E pela primeira vez nos últimos 25 anos, trouxe de volta isso que é fundamental em qualquer sociedade democrática, que é a mobilidade social. As pessoas sabem que a vida pode mudar. As pessoas sabem que essa mudança de vida pode elevar o seu padrão de consumo. Eu estava escutando aqui, pode transformar esse padrão de consumo. Aliás, eu acho que nós temos um tripé em relação ao padrão de consumo do Brasil, que está mudando, sim. Primeiro, eu acho que o próprio consumo e ampliação do crédito de pessoa física. Aliás, o crédito no Brasil, ele passou para em torno de 45%, se eu não me engano, do PIB, e os estudos apontam que nós podemos chegar a 2014 de forma sustentável, obviamente com ampliação da taxa de investimento, ampliação da nossa oferta, nós podemos chegar aí de forma sustentável até a 70% do PIB. Mas eu acho que eu queria enfatizar algumas dos grandes desafios que nós temos pela frente. Primeiro, a inovação. Nós hoje já conseguimos, em alguns segmentos, uma política de inovação muito clara. Primeiro, eu queria falar da Embrapa. Nós temos o agronegócio e a agricultura familiar que temos, porque temos um centro de excelência do tipo da Embrapa. Nós descobrimos o pré-sal porque temos um centro de excelência do porte do CENPES da Petrobras, que se especializou em prospecção, exploração em águas profundas, solucionando uma série de problemas. Mas nós vamos ter desafios maiores daqui para frente. O Brasil não pode deixar de atuar na área de biotecnologia, na área de nanotecnologia, até porque você não pesquisa, você não faz prospecção de petróleo, nem exploração de petróleo a 7.000 metros assim, abaixo do nível do mar, sem ter capacidade nessa área. Fármacos, enfim, nós temos um grande desafio nessa área e, do meu ponto de vista, é a trajetória mais sustentada da economia brasileira daqui para frente. A nossa capacidade de ampliar, inclusive, o nosso potencial de crescimento. Já falei da inclusão digital, mas reitero aqui que sem inclusão digital nós não damos os passos. Mas eu queria falar de uma coisa que até agora eu não falei. É o fato de que nós tivemos o Estado brasileiro, aí entendido, governo central, estados e municípios, esteve fora de grandes regiões das nossas cidades, grandes, pequenas e médias. Isso configurou uma crise urbana no país, que se manifesta na criminalidade, que se manifesta na carência de serviços públicos e se manifesta em várias dimensões, como a baixa qualidade de cobertura de serviços públicos essenciais. Daí porque o caminho em direção a uma nação rica exige uma ação planejada e concentrada na infraestrutura urbana do Brasil. Principalmente se a gente pensar pela concentração populacional, mas sem descuidar das pequenas e médias, nas grandes regiões metropolitanas do país. E isso também trata-se da questão da segurança pública. Sem o Estado voltar de duas formas, do ponto de vista da autoridade, que é com a força pública, e do ponto de vista da volta do Estado como provedor de serviços públicos e articulador de ações comunitárias, nós não daremos os passos no sentido do desenvolvimento das cidades brasileiras. Hoje, nós temos uma grande ameaça atingindo as periferias, as vilas, as favelas, os assentamentos precários, as cidades médias, o interior do país, que é o crack, que afeta diretamente a nossa juventude. Nós temos
de ter clareza que esse é um desafio que atinge a todos nós, que atinge ao governo federal, tanto no que se refere à política de drogas, quanto no que se refere à política de segurança pública, que o governo federal assumiu ao gastar 87% dos recursos do Ministério da Justiça com Segurança Pública, fazendo Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal equipada e preparada para garantir serviços de inteligência, garantindo também presídios especiais para separar as lideranças da massa carcerária e deixar de ter os presídios transformados em plataforma, mas também a política de saneamento, de urbanização de favelas, de construção de casas e, sobretudo, uma visão integrada de serviços de educação e saúde nesses segmentos. Além disso, nós temos o grande desafio de investimentos maciços na infraestrutura, que são necessários para ampliar a competitividade da nossa economia. Várias reformas, que eu já falei da reforma tributária, acho que a grande questão imediata, que pode ser devidamente, sem uma grande reforma, em termos pontuais tratada, é a questão da devolução dos créditos no Brasil. Seja no que se refere às exportações, seja no que se refere ao investimento, seja também uma política de desoneração do emprego no Brasil através da desoneração da folha. Nós provamos uma coisa, é possível encarar o déficit habitacional e no horizonte da próxima década nós resolvemos o déficit habitacional. No ano da crise, em 2009, nós definimos a meta de 1 milhão de casas. Eu tenho clareza que a contratação dessas 1 milhão de casas, no período de 2 anos, que era o período que nós tínhamos, ela vai estar completa. E nós aprendemos muito. Primeiro, aprendemos que não se pode querer que o financiamento resolva um problema que a renda não cobre, que é o caso da população até 3 salários mínimos, daí o subsídio. Eliminar a burocracia e fazer este programa junto no setor privado da construção civil no Brasil. Agora, para a meta até 2014, nós temos, pelo menos no PAC 2, foi avaliado que é possível, com estabilidade, um crescimento de 5,5%, com queda no nível de endividamento, dívida líquida sobre PIB, chegando entre 30 e 28, é possível fazer mais 2 milhões. Considerando que o déficit em 2008 era 5,8%, a gente pode perfeitamente ter como meta resolver o problema do déficit habitacional nesse segmento no Brasil. É sustentável. Eu queria falar também de uma economia de baixo carbono. Talvez sejamos o único país do mundo que, além de ter compromissos éticos e compromissos de desenvolvimento sustentável, temos também o maior interesse em aprofundar uma economia de baixo carbono. Primeiro, porque nós somos competitivos nessa área, na área da energia renovável, como eu já disse. Segundo, porque na área agrícola, nós plantando sob palha, fazendo política de fixação do nitrogênio nas lavouras, fazendo rotação lavoura-pecuária e reflorestando as áreas degradadas desse país, nós só ganharemos em termos de produtividade. Segundo, porque o Brasil, além disso, tem de ter a meta de reduzir o desmatamento na Amazônia 80%, 40% no Cerrado. E isso significa uma coisa muito concreta. Independentemente dos fóruns internacionais, é compromisso nosso. Eu queria falar no desenvolvimento regional. No desenvolvimento regional. Ter um país equilibrado no que se refere ao desenvolvimento das suas regiões é fundamental. Nós tivemos uma experiência recente, muito rica no caso do Nordeste e do Norte, que passaram a crescer pelo investimento em infraestrutura que fizemos a taxas chinesas. E isso resulta também em grandes, eu diria, transbordamentos de efeitos, né, de mobilização para as regiões
as regiões mais desenvolvidas do país. Um país que tem essa equanimidade no desenvolvimento, ele é um país mais forte, um país que sustenta e aguenta crises internacionais. Aprofundar a democracia. Eu já falei das questões mais fundamentais da democracia. Quero falar aqui, né, de ampliar a transparência do Estado brasileiro. Ampliar a transparência através do reforço dos mecanismos de controle. Queria dizer que o Brasil, o governo central, deu um passo muito grande ao levar todas as suas contas para o portal da transparência e ao construir, de fato, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal no combate a todos os crimes de corrupção. Queria falar também que para o Brasil crescer é fundamental uma questão que chama-se e será necessariamente uma questão chamada reforma política. Bom, nós não seremos uma economia desenvolvida se nós não percebermos que a cultura é a identidade de um povo, a alma de um povo, e que nós temos uma grande vantagem. A mesma vantagem que nós temos na natureza, que é a nossa imensa diversidade, a nossa biodiversidade, nós temos também na área da nossa cultura. Então, fortalecer a nossa cultura é condição para criar uma nação desenvolvida, e é condição para esse país crescer e ser capaz de ter identidade cultural e, ao mesmo tempo, de afirmar a sua cultura internacionalmente. Eu queria finalizar, falar da presença internacional do Brasil. Hoje o Brasil é respeitado no mundo. E o Brasil tem lugar no mundo, como os brasileiros têm lugar no Brasil. Acho que a posição do Brasil nos fóruns econômicos, nos fóruns ambientais e no que se refere à política de paz é algo fundamental para o país. Nós não somos um país da guerra, nós somos um país da paz. Eu quero dizer para vocês, finalmente, se vocês me perguntaram de onde vêm os recursos. Primeiro, da própria melhora do ambiente macroeconômico. E, se reduzir o endividamento, as taxas de juros, aumentará também a poupança pública. Mas eu acho que nós temos um grande desafio financeiro, que é que nós não podemos deixar que só o BNDES financie a infraestrutura e as demais atividades industriais e econômicas do país no longo prazo. Nós temos de combinar fundos de pensão, os fundos de investimento em infraestrutura, nós temos de incentivar a ampliação dos investimentos, dos financiamentos privados de longo prazo, sem que também nós não suportamos a demanda de recursos. E acredito muito no mercado de capitais. Acho que o mercado de capitais vai cumprir um papel muito importante no Brasil, no financiamento e na garantia de recursos. De outro lado, eu acho que nós temos de buscar formas, engenharias financeiras mais compatíveis com o tamanho dos recursos que são necessários para a gente fazer todos os investimentos. E por isso eu defendo e sempre defendi, né, a securitização e os projetos, os chamados Project Finance. Eu concluo a minha participação nessa mesa deixando claro que, além dessas ideias para o debate, eu tenho uma proposição política que me parece essencial. E o ponto básico é o seguinte: só o governo central, ele não é suficiente para dar conta desse imenso processo de mobilização de todas as energias nacionais. Por isso eu vou fazer uma saudação especial à iniciativa da Revista Exame. Porque nós precisamos de mobilizar corações e mentes para que nós, de forma articulada, consigamos congraçar no mesmo movimento os diferentes níveis de governo, as instituições civis, as instituições da sociedade, a imprensa, os sindicatos, os empresários, os trabalhadores
enfim, toda a cidadania brasileira, porque isso é um processo que não é um processo que pode ser reduzido a esse ou aquele, essa ou aquela, eu diria, instituição, ou esse ou aquele nível de governo, ou o setor privado versus o setor público. Acho que esse é um processo que nós vamos conseguir encarar e chegar lá se nós formos juntos enquanto nação brasileira. Esse é um projeto de nação. E por isso eu queria dizer para vocês, eu como agente política que sou, como cidadã que sou, quero dizer para vocês que eu estou pronta para partilhar esse desafio com toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.